assim, né? Elias usou a fé. Elias usou a fé para que, irmãos, parasse, né, de chover. E depois, irmãos, o mesmo Elias, né, ele usou a sua fé, irmãos, para que voltasse a chover, viu? Então, o mesmo Elias que orou para que a chuva, né, parasse, foi o mesmo Elias que teve que orar para que a chuva voltasse a descer, tá? E é como eu dizia na quarta-feira, né? Às vezes, irmão, a gente vê Elias, né? Às vezes os obreiros quiser sentar, pode sentar, tá? Pode ficar à vontade, viu, obreiros, tá? Às vezes a gente fica olhando, irmãos, né? Elias. Às vezes a gente fica olhando os heróis da fé, irmãos, e dá a entender que eles tinham superpoderes, né? Porque eles faziam feitos imagináveis. Mas de fato eles tinham poder, superpoder. E qual era o superpoder que eles tinham? O mesmo superpoder que eu e vocês temos, é a fé, né? Só que além da fé, irmãos, eles eram ousados, né? Eles tinham fé, eles acreditavam, eles tinham certeza, né? Como por exemplo, na quarta-feira, né? Nós estudamos Elias. Irmãos, Deus deu uma palavra para ele, falou: Elias, você vai para o vale de Querite, e lá nesse vale eu vou te sustentar. Elias foi, né? Em nenhum momento ele questionou a Deus, e ele foi para esse vale. Lá nesse vale, irmão Jeová, está na sua Bíblia, tá na Bíblia de vocês, 1 Reis capítulo 17. Lá nesse vale, Deus enviava para ele o café da manhã e Deus enviava para ele a janta, né? Deus trouxe o sustento. Então, se eu confiar, se eu descansar, Deus vai trazer o sustento, Deus irá trazer as provisões, viu? Então confia e descansa no Senhor e tudo mais Ele o fará, tá? Então Elias teve que usar a fé para que a chuva cessasse. Durante 3 anos e meio a chuva cessou. Aí depois de 3 anos e meio, Elias teve que usar a sua fé para a chuva descer de novo. Vamos lá, tem muito ensinamento para nós aqui, ó. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Então, irmãos, o versículo número 1, Ana Maria, ou seja, né, Elias foi, irmãos, esse algum tempo, foi depois de 3 anos e meio, tá? Ele chega até Acabe e disse, né, que Deus iria enviar chuva. Só que aí eu te faço uma pergunta, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos fazer uma interpretação de texto aí. Em algum momento, Sara, Deus disse o dia, o horário e o momento que Ele mandaria chuva, irmãos, sim ou não? Deus disse aí, está escrito, irmãos, aí Ele disse que mandaria chuva. Mas Ele não disse o dia, o momento, o horário ou coisa do tipo. Assim, meu irmão, é na minha vida e na sua vida também, né? Ou seja, muito de nós, irmãos, talvez você se agarrou em uma palavra, né? São mais de 8.000 promessas, você se agarrou numa promessa, você se agarrou numa palavra, e muitas das vezes, irmão, não alcançou, né? Muitas das vezes a porta não se abriu, muitas das vezes o milagre não chegou, coisa do tipo. Então, meu irmão, Isaac, para vocês terem ideia, né? Deus ele deu uma promessa para Abraão, que faria de Abraão pai de uma grande nação, né? Aí veio Abraão, aí depois veio Isaac. Irmãos, Isaac não cometeu o mesmo erro do seu pai, né? Ou seja, Isaac estava debaixo de uma promessa. E quantos anos, irmãos, levou para que a promessa se cumprisse na vida de Isaac? Isaac orou insistentemente durante 20 anos. Irmão, no 5º ano, Isaac poderia parar de orar, né? No 3º ano, né, minha velha, né? Nós estamos orando, né? Nós estamos, né, fazendo o que tiver de ser feito, não está dando certo. Vamos fazer como meu pai fez, né? Vamos chamar aqui a concubina, né? Para a gente fazer uma barriga de aluguel, coisa do tipo. Mas não, irmão, Isaac ficou firme. Irmão, se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu uma palavra, você está agarrado nessa promessa, irmãos, fica firme. Não aconteceu, fica firme, irmão, porque vai acontecer. No tempo certo, na hora certa, vai acontecer.
acontecer. Irmãos, né, não está escrito na Bíblia, tá? Mas toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. O diabo é a nossa resistência, né? O diabo é a nossa resistência, né? Uma hora ou outra, você acaba soltando, você acaba falando o que você quer fazer, seus planos, seu projeto. Vamos supor que, né, o Jeová está com um projeto, um exemplo, né? Ele fala com a Rose, né? No momento que você fala, o diabo ouve, né? Ah, a gente vai abrir uma loja, né? E nisso o Jeová orou, Deus deu uma promessa para ele, uma palavra. Só que o diabo ouviu. Então agora, o Jeová, né, ele tem, né, uma resistência. E quem é a resistência? É o diabo. Então o diabo vai causar resistência para que o Jeová possa recuar, possa desistir, ou coisa do tipo. Por isso, meu irmão, que a gente não pode desistir da nossa família. Irmão, enquanto há fôlego, há esperança. Por isso você não pode desistir da sua família. Por isso você não pode desistir dos seus sonhos. Por isso você não pode desistir da sua meta, dos seus objetivos. Às vezes, meu irmão, a gente desiste muito fácil. E nós vamos falar mais sobre isso aí, mais para frente aí, tá bom? Então vamos lá. Aí, né, Elias deu essa palavra para Acabe e falou isso aí. Só que, meu irmão, levou um tempo para a chuva descer. Levou um tempo para isso acontecer, tá? Elias foi, né? Depois que passou essa passagem, Elias foi lá para o desafio dos profetas de Baal. Levou um tempo. Aí depois, meu irmão, de um tempo, tá? Depois você quiser ler o versículo 18 na sua casa, pula para o versículo de número 41 aí, Ana Maria, fazendo um favor. Olha só o versículo número 41. A versão, irmãos, ela está um pouco diferente, porque eu estou usando a versão... eu estou usando a versão NVI não, NVT, tá bom? Vamos lá. Isso, vamos lá. No nome do Senhor Jesus, amém? Isso, olha só, versículo 41. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade, o que? Chegando. Então vamos lá. Irmãos, Elias falou para Acabe: olha, Acabe, vá comer e vá beber, porque uma grande tempestade está o quê? Chegando. Nesse versículo, no versículo 41 e no próximo versículo que nós vamos ler, o 42, irmãos, nós temos dois grandes ensinamentos, viu? Nesse versículo aí, nós temos dois ensinamentos em relação à nossa fé. Qual é o primeiro ensinamento? Olha só, em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer, né, e beber, pois ouço, né, uma forte tempestade, o que? Chegando. Irmãos, olha só, nós vamos ver nos versículos abaixo, irmão Jeová, que nem nuvem tinha, irmãos, lá fora. Irmãos, nós vamos ver nos versículos abaixo, irmãos, que nem nuvem tinha lá fora, mas Elias disse que ia chover. Primeiro ensinamento para nós aí. Ou seja, o que Elias fez? Elias chamou a existência daquilo que o quê? Não existia. Então, meu irmão, primeiro ensinamento para nós: assim deve ser na sua casa, assim deve ser na sua família, assim deve ser nas suas finanças, assim deve ser na sua saúde, irmão. Usa a sua fé, chama a existência daquilo que não existe, chama a existência da cura, chama a existência da prosperidade, chama a existência da transformação. Eu não sei, meu irmão, eu prego quem fala o seu coração, o Espírito Santo, tá? Chama a existência, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, né, das maravilhas de Deus. Chama a existência de transformação, de libertação, de restauração. Chama a existência, irmão, das maravilhas. Chama a existência, meu irmão, dos impossíveis sobre a sua vida, viu? Então Elias, ele disse pela fé: Acabe, vá comer e vá beber, porque ouço uma forte tempestade, e lá fora nem nuvem tinha. Vou te provar que nem nuvem tinha lá fora, viu? Calma aí, nos próximos versículos abaixo. Então vamos lá. E aí o segundo ensinamento para nós aqui, Elias disse para Acabe, né? Vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade, o que? Chegando. Vamos lá, versículo de número 42, olha só. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão,
com o rosto entre os joelhos. Então, Elias subiu no monte e se ajoelhou para orar. Qual é o segundo ensinamento para nós aí, pastor? Qual é o segundo ensinamento? Vamos ler novamente? Vamos lá? Olha só. Acabe foi comer e o que? Beber. Elias, porém, não, só até ali. Acabe foi comer e o que? Beber. Irmãos, para vocês terem ideia, Acabe, né, não havia chuva, estava sem chuva, meu irmão, em Israel, 3 anos e meio sem chuva. E o que foi que aconteceu aí, né? Elias disse para Acabe, vá comer e vai beber, porque descerá uma grande chuva. Qual é o segundo ensinamento para nós aí? O segundo ensinamento, meu irmão, é que Acabe, ele descansou no Senhor. Acabe, ele descansou no que Elias disse, né? Elias disse para Acabe descansar, que Deus iria mandar chuva, né? Ou seja, fique em paz, Acabe, né? Ou seja, fica tranquilo, viu? Ou seja, vai acontecer. Assim devemos agir também. Irmãos, presta atenção, em nenhum momento a Bíblia diz que Acabe perdeu a fome, né? Por causa disso. E às vezes, meu irmão, né? Nós perdemos sono. Às vezes nós perdemos fome. Às vezes nós perdemos a paz, irmão, por tantas coisas, ou seja, motivos, né? Por tantos motivos, precisamos fazer como Acabe, descansar no Senhor, né? Quando de nós, irmão, né? A gente está passando uma dificuldade, a gente está passando um problema, a gente está enfrentando uma tempestade, a gente está enfrentando um dia mau, né? A gente perde sono, a gente perde fome, a gente perde a paz, a gente fica, né? Acabe foi comer e beber. Acabe poderia falar assim para Elias: não, Elias, eu não vou comer, não vou beber, está sem chuva em Israel, ou em Samaria, não, rapaz, estou sem fome, rapaz, estou preocupado, rapaz, eu estou ansioso, rapaz, estou angustiado com esse negócio, o negócio não vai, o negócio não acontece, o negócio, né, não anda, o negócio, não, meu irmão, ele foi comer e beber, ele confiou e descansou. Irmãos, assim foi Elias no vale de Querite. Deus falou: vai, Elias, para o vale, que lá eu vou te sustentar. Elias foi, irmão, pela manhã Deus enviava o café da manhã, e à noite Deus enviava a janta, porque Elias confiou, porque Elias, irmãos, ele descansou no Senhor. Assim será comigo e com você, do que você está passando, o que você está enfrentando, o que você está vivendo. Irmãos, aprenda a descansar. Aprenda, meu irmão, a confiar e a descansar, porque Deus irá enviar o sustento. Deus irá enviar a provisão, irmãos, em nome de Jesus, amém? Tá bom? Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Aí, versículo de número 43. Elias subiu no cume do monte. Vamos lá, ou seja, no topo do monte. Depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Então vamos lá. Irmãos, eu não sei se vocês já foram lá na Penhasco. Eu não sei se vocês já foram lá na Penhasco, ali no Morro do Vento, no Mirante. Eu não sei se vocês já foram lá. Mas quem já foi, né? Você sabe que quando você chega lá no topo, você vê todo o Mato Grosso, não, você vê todo o Cuiabá, né? Você vê o Morro de Levergé, você vê todo o Cuiabá, né? Ou seja, lá em Porto de Galinhas, irmão, a gente foi num local lá que eu esqueci o nome, eu só sei que era bem longe, era em outra cidade. E lá nós fomos num lugar parecido como esse, né? A gente chegou assim, num monte, tinha um farol, a gente desceu bem lá embaixo, a gente chegou assim no monte, e lá embaixo era o mar, né? Aí o pessoal tirando foto, coisa do tipo, né? Como a gente conhece nuvem de chuva, eu falei para minha esposa, eu falei: tá vindo chuva. Ah, não sei o que tal. Eu falei: tá vindo chuva. Ah, não sei o que tal. Peguei minha filha e fui subindo, demora um pouco, ela sobe correndo, todo mundo subindo correndo, escondendo o celular, coisa do tipo, porque a chuva veio, né? Ou seja, então, irmãos, foi mais ou menos assim, né? Elias, no topo do monte,
com os joelhos dobrados, começou a orar. E ele falou para o seu servo: vai lá na ponta do monte e vê, né, se está vindo chuva ou não. Né? Olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: vi nada. Né? 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Né? Imagina só, Elias orando, né? Clamando, usando a fé. O servo chega para ele: meu senhor, não tem nuvem, viu? Não, estou provando para vocês, não tinha nuvem. Elias então lá atrás falou para Acabe pela fé: não tinha nuvem, não tinha nuvem, tá? Então Elias usou a fé, Elias chamou a existência que não existia, né? Aí o servo chegou: Senhor, não tem nuvem. Elias falou: volta de novo. Ele foi lá, olhou e voltou novamente: Senhor, não tem nuvem, né? Aí ele foi novamente lá, até Elias, irmãos, e voltou de novo: Senhor, não tem nuvem. Irmãos, imagina só, né? O servo indo até Elias pela 4ª vez: Senhor, não tem nuvem. E Elias falando para ele: volta de novo, né? Imagina ele, né? É igual criança quando você pede fazer alguma coisa, né? Já falei, né? Chutando a pedra, chutando alguma coisa, né? Já falei que não tem nuvem, e de novo ter que ir lá, né? Aí imagina ele indo, voltando pela 5ª vez: Senhor, não tem nuvem. Volta de novo. Meu Deus do céu, será que esse homem meu tirou para pegar no meu pé, coisa do tipo, né? Foi de novo. Irmãos, na 7ª vez que ele foi e voltou, irmãos, ele voltou para ele e falou: Senhor, eu vejo, né, uma nuvem do tamanho da palma, o quê? De um homem. O que Elias falou? Versículo de número 45, ó, ou 44, olha só o que Elias disse, ó. Por fim, na 7ª vez o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho, né, da mão de um homem, né, uma nuvem bem pequenininha. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa, se não apressar, a chuva o quê? O impedirá. Então, meu irmão, a chuva desceu. Tá? A chuva para nós hoje aqui, meu irmão, representa as bênçãos, né? Representa os milagres. Então Elias pediu para o seu servo ir ver a chuva, né? Como a gente disse, né? Não tinha nuvem. Elias mandou voltar. E depois de novo, meu irmão, e assim de novo. Ou seja, mesmo que pareça, meu irmão, que não vai dar certo, que não vamos alcançar, né? Eu e vocês não podemos parar. Eu e vocês, irmão, não podemos esmorecer, não podemos recuar, ou coisa do tipo. Precisamos manter firme, irmão, porque assim como foi com Elias, assim será com a gente também, né? Você quer ver um exemplo? Vamos lá. Elias, ele disse para Acabe que ia chover, não ia? Só que quando o servo dele foi olhar, irmãos, né, para o céu, nem nuvem tinha. Talvez você é uma pessoa que usa a sua fé, né, em relação à sua família, às suas finanças, coisa do tipo. Você usa a sua fé. Mas quando, meu irmão, você se depara com os olhos naturais, as coisas continuam da mesma forma. As dívidas continuam no mesmo lugar. A saúde continua do mesmo jeito, mas eu estou usando a minha fé, eu estou curado em nome de Jesus. Senhor, você já enviou provisão para pagar a dívida, né? Talvez você está intercedendo por um familiar, chega na sua casa, o familiar está da mesma forma. Pastor, eu acabei de usar minha fé, mas tudo continua do mesmo jeito. Elias passou por isso também. Elias usou a fé, mas quando eles chegaram, meu irmão, lá nem nuvem tinha. Pastor, o que fazer? O que fazer, pastor, nesse momento? Eu uso a minha fé, estou determinando, estou chamando a existência, só que o mal persiste, só que o mal continua. O que fazer, pastor? O que Elias fez. O que Elias fez, irmão? O servo dele, na 3ª vez, parou. O servo dele, na 3ª vez, irmãos, eles pararam, né, e foram embora. Foi isso que eles fizeram, sim ou não? Eles continuaram. Então, meu irmão, independente se você alcançou o seu milagre ou não, independente se houve a transformação, a cura, a restauração, a prosperidade, se a porta se abriu ou não, irmãos, continua firme. Irmãos, continua orando, continua jejuando, não recua não desista, meu irmão, não pare, né? Não pare, não retroceda, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, amém? A chuva caiu, porque Elias não desistiu, né? Ou seja, não deu certo, meu irmão, uma vez, tenta de novo, né? Não alcançou, tenta
tenta de novo. E assim vai, irmãos, tá? Às vezes, desistimos muito fácil. Se Elias tivesse desistido, talvez não teria chuva, né? Então, por que às vezes a chuva não tem descido na nossa vida? Porque a gente desiste muito fácil. Se o servo, se Elias tivesse desistido na terceira vez, a chuva, irmãos, não teria descido. Então a chuva não tem descido na sua vida, a chuva de bênçãos, porque às vezes a gente recua, a gente desiste muito fácil. O demônio é a nossa resistência, irmão. Ele vai resistir para você não ser curado. Ele vai resistir para o seu sonho, seu projeto, sua meta não dar certo. Ele vai resistir, meu irmão, para você não alcançar a sua bênção. Ele vai resistir para você não alcançar o seu milagre. Ele vai resistir. Só que nós temos que fazer como o Bartimeu fez, né? Tentaram calar o Bartimeu, ele gritou mais alto. Tentaram calar ele de novo, ele gritou mais alto. Tentaram calar ele de novo, ele gritou mais alto. Então, meu irmão, continue orando, continue jejuando, continue buscando, continue firme, meu irmão, porque a chuva vai descer no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém, diga graças a Deus. Então coloca a mão no alto do seu coração, curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, assim, meu Pai, como a bênção desceu, ou seja, assim como a chuva desceu, meu Deus, naquele local, em Samaria, a chuva também descerá na nossa vida. Só que eis a questão, meu Deus, nós estamos usando a mesma ousadia e a mesma fé que Elias usou. Elias não parou, Elias não retrocedeu, Elias não voltou atrás. Eles ficaram firmes, eles ficaram, meu Deus, firmes no propósito, na oração. Meu Deus, até que aparecesse aquela nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Elias usou a sua fé, mas aos olhos naturais não tinha nem nuvem. Às vezes, meu irmão, você vai usar a sua fé, mas com os olhos naturais não aconteceu a transformação, não aconteceu a mudança, as coisas continuam da mesma forma, do mesmo jeito. O que fazer, pastor? Continua firme, continua orando, continua jejuando, continua buscando, continua firme, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. E assim Deus ele fará. E assim Deus abrirá as portas. E assim, meu irmão, Deus proverá. Então confia no Senhor, descansa no Senhor, e tudo mais Ele o fará na sua vida, na sua família, nas suas finanças, na sua casa, no seu lar. Graças te damos, Senhor, pela palavra. Espírito Santo, nos dê força para colocarmos em prática a sua palavra, através do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, no nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja, no nome de Jesus. Amém? Os amigos de casa, Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém?